Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Conforme o nosso combinado, né? Essa aula aqui que se insere dentro do nosso curso, dentro da nossa grade normal, mas vamos trazer aí o assunto, as respostas do réu. Vamos lá, respostas do réu. Só para a gente contextualizar, só para a gente lembrar, né? Vamos lá. Nós estamos ainda na fase postulatória. Na fase postulatória, primeira fase do processo, aí nós iniciamos com a petição inicial proposta pelo autor, que é a peça em que ele apresenta os seus pedidos, invoca uma tutela jurisdicional para conseguir o bem da vida, aquilo que ele tanto almeja para a solução do seu conflito, prevenção, proteção do seu direito. Fez o autor a sua petição inicial. Nós vamos ao ato em sequência, o processo é destinado ao juiz. No juiz, nós vimos lá as posturas do juiz diante da inicial. O juiz pode mandar emendar a inicial, ou seja, houve algum vício, alguma irregularidade que dificulta o entendimento, ou estamos de alguma falta de algum dos requisitos do artigo 319, do artigo 320, o juiz vai indicar expressamente o ponto faltante, né, pelo princípio da cooperação, e vai dar um prazo de 15 dias para o advogado corrigir. Emenda da inicial. Não sendo hipótese de emenda da inicial, nós podemos verificar se seria caso, então, do que? Se seria caso do julgamento liminar de improcedência do pedido, tá? Julgamento liminar de improcedência do pedido. Que daí, naquelas 4 hipóteses ali, que nós, o artigo 332, também é uma possibilidade. Não sendo caso de julgamento liminar de improcedência do pedido, o juiz pode indeferir a inicial, daí indeferir ali o artigo 330, né, naquelas hipóteses ali de indeferimento. Não sendo caso de indeferimento, mandar citar e intimar o réu. Citar aquele ato que vai integrar o réu ao processo e intimar, porque já a intimação de uma audiência, uma possível audiência de conciliação e mediação. Tá. O réu, sendo citado, ele foi integrado no processo, ele faz parte do processo, agora ele tem ciência de todos os argumentos e todas as alegações e pedidos apresentados pelo autor, o réu agora, em observância ao princípio do contraditório, o réu precisa fazer a sua defesa, ele precisa responder essa inicial. E ele vai responder de que forma, né? Então, esse é o ponto que nós trazemos agora para a gente analisar quais são as possibilidades que o réu tem para ele responder esta petição inicial apresentada pelo autor. De forma geral, o réu ele vai poder se manifestar, responder os termos da inicial de 2 maneiras: via contestação, via reconvenção. Contestação a gente já falou bastante em aula, né? É aí o nome da peça pela qual o réu irá apresentar a sua versão dos fatos, as suas alegações, a sua compreensão dos fatos e do direito, e também já pedir as provas que ele pretende demonstrar aí a possibilidade ao princípio do contraditório, a possibilidade dele influenciar o convencimento do juiz, né? Como que ele vai influenciar? Através da sua produção de provas, né? Então, a contestação é a abertura, é o momento processual adequado para que o réu possa apresentar a sua versão, apresentar a sua defesa e fazer os seus pedidos sobre a prova que ele pretende produzir. Que depois, daqui a pouquinho, nós vamos ingressar à fase probatória, né? Que será as cenas do próximo capítulo aqui para a gente estudar, ok? Então, basicamente, o réu, ele vai responder aos termos desta petição inicial
pela contestação e pela reconvenção, tá? É isso que nós temos para estudar agora. Então, vamos lá. A contestação, basicamente, vai ser o enfrentamento direto ali da petição inicial, dos fatos e fundamentos apresentados na petição inicial. Reconvenção também é uma forma de resposta do réu, mas é uma forma mais específica. Na reconvenção, o réu ele vai apresentar outros pedidos seus, desde que tenha uma conexão, é claro, com os fatos alegados pelo autor aqui, na situação que o réu está respondendo, mas ele vai poder apresentar outros pedidos também. Então, a reconvenção a gente vai estudar aqui, né? Mas a gente fica com aquela ideia de um contra-ataque. Então, o autor atacou, né? Vamos fazer uma metáfora, vamos dizer assim, o autor atacou, o réu, ele vai se defender desse ataque, né? Como se fosse uma luta de boxe, o réu desvia dos golpes, né? Ele vai se desviando também. Agora, ele também vai atacar, ele também vai agredir, ele também vai ministrar os seus golpes, né? Isso seria a reconvenção, tá? Mas vamos lá, vamos começar primeiro pela contestação, depois a gente chega ali na reconvenção também. Mas antes, né, meus caros, minhas caras, só para a gente olhar aqui, né? Vamos lá, só para a gente ter uma ideia lá. As defesas do réu. Já falamos isso em aula, né? Mas vamos registrar, vamos deixar claro aqui. A defesa do réu é um dever ou é um ônus? Então, vamos lá. A defesa do réu é um ônus processual. Vamos lá. Significa que é uma faculdade. O réu não é obrigado a apresentar uma defesa. Ele não é obrigado, tá? Tanto que a gente vai ver que há possibilidades do réu não apresentar essa defesa, daí a gente vai ver que, claro, que isso vai ter consequências, vai ser a revelia, né? O réu vai ser revel no processo, que é tema da próxima aula, mas vamos lá. Então, o réu, ele pode ou não apresentar a sua defesa. É claro que essa posição por ele adotada irá ter consequências. Então, se ele apresenta, tem as consequências, se ele não apresenta, tem outras consequências, que é a revelia. Então, por isso que a gente fala que a defesa é um ônus processual, significa uma faculdade atribuída ao réu, tá? É claro que dessa posição por ele adotada, isso vai gerar consequências. Diferentemente se fosse um dever. Dever, não, daí o réu seria obrigado a apresentar a sua defesa, sob pena de alguma sanção. Se o réu não apresentasse a sua defesa, ele teria que ser sancionado. E não é disso que se trata, né? Aqui o réu vai apresentar se ele quiser. Claro que ele arque com as consequências, tá? Então, vamos lá. Visto aí, primeira informação, né? A defesa é um ônus, ok? E desse ônus, aí o réu decide, não, eu vou me defender, eu vou responder aos termos desta inicial. Então, eu vou apresentar a minha contestação. Está lá presente no artigo 336. Diz lá, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O artigo 336, ele já define tudo de contestação, tudo que a gente precisa para contestação. Então, vamos lá. É por conta dessa palavra que eu deixei em amarela aí, ó, toda. Então, a contestação é o momento que o réu tem para alegar toda a matéria de fato e de direito, tá? O autor já fez isso na petição inicial, lembra? Ele fez lá dos fatos, do direito. Ele já apresentou todos os seus argumentos de fato e de direito.
Agora é o momento do réu apresentar todas as suas alegações de fato e de direito e especificar as provas. O que é isso? Aqui ele tem que falar as provas que ele pretende produzir. Atenção! Diferentemente lá da inicial, que lá a gente colocava uma frase genérica: protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, porque ali, naquele momento, o autor não era obrigado a especificar todas as provas, porque vai ter um momento aqui para frente, quando a gente estudar lá nas providências preliminares, daqui a pouquinho, o juiz vai voltar para o autor e vai abrir esse momento para ele especificar suas provas, porque o autor vai especificar suas provas depois que o réu apresentar as dele. Então, e aqui é o momento que o réu tem que apresentar as suas provas, né? Diz claramente o 336, o réu tem que especificar as suas provas. Então, ele tem que falar especificadamente, claramente. Olha, eu quero prova testemunhal, eu quero prova pericial, consistente em exame de DNA, em um laudo agrimensor, enfim, ele tem que explicar o que ele quer, prova documental, prova pericial, grafotécnica, enfim, ele tem que apresentar aqui, neste momento, ok? Então, diferentemente do autor, tá? Vamos lá. O artigo 335 nos traz aí os prazos, o prazo para que o réu ofereça a contestação. Atenção aí, prazo 15 dias, né? 15 dias, é claro, 15 dias úteis, né? Que estamos no Código de Processo Civil. 15 dias úteis. Tá, mas a contar de quando, né? Deixa eu colocar maior aqui para a gente verificar. Então, vamos lá. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação, porque pode haver mais de uma, né? Quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição, não houve acordo, não houve a resolução da lide. Tá, então, teve audiência de conciliação e mediação. Beleza, resolveu? Tranquilo, o processo encerra-se aqui. Não resolveu? Tranquilo também, o processo vai ter sequência normalmente. E agora, frustrada a audiência de conciliação e mediação, abre-se agora para o réu apresentar a sua defesa, a sua contestação. Então, vamos lá. A audiência foi realizada na segunda-feira. Quando que vai começar o prazo para contestação do réu? Começa terça, quarta, quinta, sexta, conto 15 dias, tá? Úteis, tá bom? Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º primeiro, que é isso? Claro que você está com o seu código aí do lado, né? Você já vai dar uma olhadinha. É aquela hipótese em que o juiz não marca a audiência de conciliação e mediação, porque as duas partes manifestaram-se desinteresse na realização do ato. O autor falou, não tenho interesse em conciliar, o réu falou, não tenho interesse em conciliar. Então, aqui, desta petição que o réu protocola, falando, não tenho interesse na audiência de mediação, deste protocolo, começa a contar 15 dias. Porque se o réu manifestou via protocolo, ele foi lá, fez uma petição, não tenho interesse na audiência de conciliação e mediação. Beleza, não vai ter essa audiência. Então, já começa o prazo para ele, né? Porque, em regra, o prazo começa da audiência de conciliação e mediação. Como não vai ter essa audiência, vai começar de quando? A partir desse momento que o réu protocolou o seu pedido, tá? Então, se ele protocolou lá na terça-feira, começa na quarta-feira, tá? Contar o seu prazo de 15 dias que ele tem aí para apresentar a sua contestação. E a outra hipótese aqui, opa, ficou assim, a outra hipótese
Nas hipóteses do 231, que é aquela... quando a citação, são as formas de citação que nós vimos no semestre passado, né? Citação pelo correio, citação por oficial de justiça, são as outras possíveis formas, né, de citação do réu. Daí é só observar aquelas formas de contagem do prazo que a gente já estudou. Então, vamos lá, o réu tem prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa, a sua contestação. E vai lá, e como que é essa defesa aqui, como que ela vai ser? Ah lá, essa matéria de defesa que o réu vai apresentar, ela se divide em duas, né? A doutrina classifica essa defesa em uma defesa processual e uma defesa de mérito. Então, vamos lá. Defesa processual e defesa de mérito. Essa defesa processual é chamada indireta, né? E defesa de mérito direta é aquela que vai recair exatamente sobre os fatos trazidos pelo autor. Ela está relacionada ao mérito da causa. Já uma defesa processual, não, ele vai levantar questões processuais que também servem para a sua defesa. Então, lá, essas defesas processuais são colocadas, classificadas ali pela doutrina como dilatória ou peremptória. E a defesa de mérito, ela é classificada em direta e indireta. Vejamos. Defesa processual. Então, vamos lá. A defesa processual, ela pode ser dilatória, peremptória, dilatória, potencialmente peremptória. Professor Daniel Assunção Neves, né, trata essa possibilidade. Então, vamos lá. Defesa dilatória é uma defesa que ela, processual, ele vai alegar algum ponto processual que vai aí protelar o processo, vai dilatar a extensão temporal do processo. Ele vai ganhar tempo, tá? Então, por isso que ela é dilatória. Peremptória são defesas processuais que têm o condão aí de levar uma extinção do processo. Tá? Então, aqui ele vai apontar uma matéria de cunho processual e essa matéria, essa defesa, vai extinguir o processo, tá? Dilatória, potencialmente peremptória, né? Como o professor Daniel Assunção Neves traz para a gente. Então, olha lá, dilatória, aquilo que vai ganhar tempo, mas ela é potencialmente peremptória. Olha, num primeiro momento, eu vou ganhar tempo. Só que se a parte contrária aqui, ela não cumprir a medida, ela não conseguir cumprir essa medida, o que seria só uma questão de tempo, passa a ser algo peremptório. Então, ele tinha que oferecer uma caução, ele não oferece a caução, vai ser extinto. Ele tinha que pegar uma autorização do cônjuge para ingressar com a ação, para poder estar ali os dois devidamente representados ali, né, legitimados. E o cônjuge não ofertou essa legitimação, ele não deu essa autorização. Então, o que seria só ganhar tempo, ganha tempo até o cônjuge lá do autor for providenciar essa autorização. Depois que o cônjuge traz essa autorização, está tudo regularizado. Então, o réu só ganhou tempo. Agora, pensa, o autor foi lá buscar essa autorização do cônjuge, mas não conseguiu. O cônjuge não concordou e não ofertou essa autorização. Então, não tem legitimação. Aí vai ter uma defesa, essa defesa vai se tornar peremptória, porque o juiz aí, ele vai tomar uma decisão aí no sentido da extinção do processo, tá? Por isso que ela é dilatória, potencialmente peremptória, tá? E também é matéria de defesa processual as preliminares, tá? Preliminar é uma questão prévia, a gente vai estudar daqui mais para frente, nas questões prévias ali, ela é uma das decisões aqui
que nós temos que analisar antes do mérito, por isso que é uma questão prévia. Prévia quê? Prévia à análise do mérito, tá? Mas ela é de cunho processual, né? Só adiantando cenas dos próximos capítulos, né? Depois a gente vai estudar as questões prévias e a gente vai ver que elas são preliminares e prejudiciais. Preliminares são as processuais e prejudiciais são as que estão relacionadas com mérito. Mas isso aí a gente vai chegar nos próximos capítulos, tá? E quais são essas defesas preliminares que o réu tem que alegar? Elas estão arroladas aqui no artigo 337 do Código. Então, vamos lá. Olha lá essas defesas aqui. Incumbe ao réu antes de discutir o mérito, por isso que é uma preliminar, antes do mérito. Então, vai lá. O réu vai apresentar essas questões e o juiz vai decidi-las antes de decidir uma questão, antes de decidir o mérito. Por isso, preliminar. Incumbe ao réu, ele que tem que alegar, então é matéria da contestação, antes do mérito. Então, antes eu vou colocar até de uma questão lógica, né? Como que eu vou estruturar a minha peça? Eu vou colocar ela como na primeiro de tudo, né? Antes do mérito, eu já vou colocar a minha preliminar, tá? E quais são essas matérias? Elas estão arroladas no 337. Inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, que a gente já viu lá no 330, né? Causa de indeferimento, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade de parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou interesse processual. Essas duas aí são as condições da ação, cuja a ausência gera o efeito da carência da ação, tá? Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Então, essas são as preliminares. Estas matérias o réu tem que apresentar antes da contestação. Vamos lá. Separando-as, né, aqui, então, vamos lá, separá-las conforme a nossa classificação, dilatória, peremptória, dilatória, potencialmente peremptória. Vamos lá, quais são as dilatórias? Inexistência ou nulidade de citação, incompetência, conexão, essas três. Vamos lá, olha só como é fácil da gente verificar, ó. Inexistência ou nulidade de citação. O réu comparece ao processo para falar, olha, minha citação aqui tem um vício de validade, olha, essa citação está incorreta, a citação não foi feita devidamente, essa é uma citação nula. O juiz vai falar, não tem problema, vamos corrigir. Então, ele só vai ganhar tempo, ele não vai falar, a citação... a citação está errada, então tchau, vamos acabar com o processo, acabou a extinção. Não, claro que não, né? Enfim, a citação está incorreta, o juiz não tem problema, vamos corrigir, a gente faz a citação correta, uma citação válida, o que é essencial ao processo. Ou seja, o réu só ganhou um tempo, tá? Ele só aproveitou, esse ato está errado, não tem problema, a gente refaz, é só o tempo de refazer o ato. Incompetência absoluta ou relativa. Esse juiz é incompetente, seja absoluta, seja relativa. Aqueles critérios de competência que a gente viu no semestre passado. Não tem problema. Então, a gente vai remeter aos autos para o juiz competente. E o processo vai seguir normalmente o seu caminho, só que perante o juiz competente. O réu, ele não se desvencilhou do processo, ele apenas ganhou tempo, tá? Conexão. Olha, essa ação é conexa com outra, né? Tem aí a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Conexão lá do artigo 55. Ok. Se é caso de conexão, continência, a gente só vai
juntar esse processo com outro, a gente vai reunir esse processo a algum outro, né? Considerando o juiz prevento ali. Ou seja, o réu não vai se desvencilhar desse processo, ele apenas ganha tempo. Por isso que ela é dilatória, tá? E as peremptórias, as defesas preliminares peremptórias. Inépcia. Aqui, né? Aqui já um vício grave, né? Fala assim, olha, inépcia, não tem pedido, não tem causa de pedir, pedido indeterminado, fora das hipóteses legais, uma narração ilógica, né, da conclusão não decorre da narração, pedidos incompatíveis, inépcia, tá? Daí sim, né, o juiz verificando a inépcia, ele vai indeferir a inicial, daí o réu vai se desvencilhar desse processo. Perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem, todos esses quatro ali são pressupostos processuais negativos, eles não podem estar presentes, né? Estando eles presentes, é causa aí de extinção do processo. Coisa julgada, lembra? Eu já tenho um processo julgado, então esse segundo pode violar a coisa julgada do primeiro, vai ser extinto. Litispendência, eu já tenho outra ação em trâmite, vai ser extinto. Convenção de arbitragem, lembra? Já seja cláusula compromissória ou compromisso arbitral, o réu comparece e fala: olha, excelência, nós já temos um compromisso arbitral, uma cláusula compromissória. Aqui nós já escolhemos a via arbitral. O que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir esse processo e remeter as partes para a via arbitral. Tá? Então, por isso que o pressuposto processual negativo. Veja, nessas hipóteses que o réu alega, o juiz vai extinguir o processo. Se o juiz vai extinguir o processo, o réu vai se desvencilhar do processo. Então, olha como é uma defesa processual. E é uma defesa efetiva, né? Legitimidade, ausência de legitimidade de interesse processual, ausência de condição da ação. Então, o juiz vai o quê? Indeferir isso, vai extinguir esse processo sem resolução de mérito, é claro, tá? E o réu vai se desvencilhar desse processo. Agora, as preliminares, que são dilatórias, potencialmente peremptórias. Ou seja, a princípio seria para ganhar prazo. Só que, se o autor não conseguir regularizar a situação dentro do prazo conferido, o processo será extinto. Por isso que aí tem essa possibilidade dela se tornar peremptória. Defeito de representação, autorização, exemplo que eu dei quando faltou uma autorização do cônjuge, falta de caução, as custas do processo de quem mora no exterior têm que ser caucionadas, elas têm que estar garantidas via caução no processo. A parte não cauciona, então o juiz dá um prazo para caucionar, vai ser extinto o processo sem mérito, se ela não prestar a caução. Erro no valor da causa. Olha, então, o valor da causa está errado. O juiz vai dar um prazo para consertar e recolher as custas faltantes. Não recolhe-se as custas faltantes. Daí sim o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, tá? Concessão indevida da justiça gratuita. O réu foi lá e demonstrou que não é caso de concessão da justiça gratuita. Beleza. O juiz vai falar: olha, não é caso, revoga o benefício, então você tem que pagar agora as custas do processo. Tá, é só esperar o prazo da pessoa regularizar e pronto, o processo vai seguir normalmente. Se a pessoa não pagar, não recolher as custas e taxas, daí sim vai ser extinto, tá? Por isso que é potencialmente peremptório, tá? Sobre essas preliminares ainda, uma questão bastante frequente em provas e concursos previstas ali no parágrafo 5º, atenção, né? Que convenção de arbitragem e incompetência relativa não podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então, olha lá. Todas as outras que nós acabamos de ver,
elas podem, são matérias de ordem pública, elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, com exceção dessas duas, tá? A convenção de arbitragem, até porque o juiz não tem como saber, vai ser um acordo privado entre as partes, né? Elas têm que trazer isso ao processo, né? Então, convenção de arbitragem, o réu tem que alegar. E a incompetência relativa, lembra até da súmula 33 do STJ, tá? Claro que a partir do ano passado, né, a gente tem uma exceçãozinha ali que o foro aleatório, tá? Mas, enfim, regra geral, a competência relativa não é declarada de ofício pelo juiz, súmula 33 do STJ, tá? Então, atenção que todas essas matérias que são as preliminares, o juiz pode reconhecê-las de ofício, sem provocação, com exceção destas duas, incompetência relativa e convenção de arbitragem, tá? E o parágrafo 6º nos fala o quê? Ele fala, olha, a convenção de arbitragem tem que ser apresentada, alegada pela parte. Se a parte não falar nada, o que a gente vai entender? Que houve renúncia via arbitral e as partes querem, sim, que a questão seja resolvida via jurisdição, via porta da jurisdição, tá? Então, problema nenhum aí, elas podem ter até uma convenção e elas podem abrir mão dessa convenção de arbitragem também, problema algum, tá? Então, vamos lá. Vista essas defesas processuais, que são as preliminares, atenção, né, para você guardar isso daí, a gente passa agora para a defesa de mérito, né, sobre o que vai enfrentar realmente os fatos, os fundamentos ali apresentados pelo autor. E essa defesa, ela pode ser direta ou indireta. Defesa de mérito direta. Vamos lá, defesa de mérito direta. O réu, ele enfrenta todos os fatos e fundamentos trazidos pelo autor na sua inicial. Então, o réu vai se contrapor, ele vai contestar, por isso o nome, né? Contestação. Ele vai contestar todos os pontos de direito e os pontos de fato trazidos pelo autor. Então, por isso que ele vai se contrapor direto. Um fala isso e o outro fala aquilo. Então, ele vai se contrapor diretamente, defesa direta. Mas a defesa também, o réu pode trazer uma defesa indireta. E o que é essa defesa indireta? Quando o réu ele traz em sua defesa um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É o que a gente chama, ele traz um fato novo, tá? O autor não falou nada daquilo na petição inicial, mas o réu trouxe esse fato, sim, para a sua defesa, porque esse fato pode impedir, modificar ou mesmo extinguir o direito do autor. Então, isso é um fato novo. O réu pode, sim, trazer esse fato aqui na sua defesa de mérito, tá? É claro que depois a gente vai ver ali nas providências preliminares, depois o autor vai ter a possibilidade de se manifestar sobre esses fatos na réplica, tá? Então, mas aqui a gente está fazendo a defesa do réu. O réu pode se defender apontando questões processuais e o réu também pode se defender apontando questões de mérito, questões materiais. Sejam rebater tudo aquilo que o autor apresentou, ou também trazer um fato novo aqui, que possa extinguir essa alegação do autor. Por exemplo, o autor entra com uma ação de cobrança contra o réu. E o réu fala, olha, por exemplo, ele pode falar, realmente, eu devo, mas ele também me deve. E querer apresentar compensação. Foi assim, olha, realmente eu devo, o que ele está falando ali está certo, só que ele também me deve, né? Daí dá para a gente pegar lá no Instituto da Compensação, lá do Direito das Obrigações, né? Então, lá, o autor está me cobrando 5 mil,
Mas eu, réu, chego aqui e falo, ó, só que ele também me deve 5 mil aqui, ó, e faço essa prova. Ou seja, eu estou trazendo um fato novo. É claro que esse fato não foi alegado pelo autor na sua petição inicial, e o réu traz esse fato novo, porque não foi alegado pelo autor, e esse fato, ele vai ali extinguir, né, esse direito de cobrança do autor, porque a gente vai pedir aí a operação da compensação, tá? Vamos lá. O nosso modelinho, eu trouxe um aqui para vocês, deixa eu ver se eu coloco maior na tela, que ficou pequeno. Só um modelinho, veja, não é essa forma sacrossanta desse jeito. Existem N formas de se fazer, modelos de contestação por aí, e não é o nosso foco aqui saber agora como fazer, você vai aprender isso numa outra matéria prática, tá? Mas aqui é só para a gente ter uma noção de como a gente vai organizar esses requisitos aqui dentro da nossa petição inicial. Então, vamos lá. Olha lá, a gente vai fazer igual a gente fez com a petição inicial, ter lá o cabeçalho, aqui a gente já sabe, né, onde que vai ser, vai ser direcionado, né? Vai colocar lá o seu cliente, vai qualificar o seu cliente, e daí eu vou falar assim, ó, vem aqui apresentar contestação. Você vai contestar os termos desta ação, tá? Você vai contestar os termos da ação ali, por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de indenização, uma ação de divórcio, uma ação de investigação de paternidade, uma ação de alimentos, enfim, a ação que o autor apresentou. Então, você vai lá apresentar contestação pelos seguintes fatos e fundamentos. E daí, como que eu posso colocar ali, ó? Então, a gente coloca primeiro as preliminares, porque a preliminar, ela vem antes do mérito. Então, você abre número 1 das preliminares. Você vai alegar o quê aí? As matérias do artigo 337 do CPC, se for o caso, né? Ah, não tem coisa julgada, não tem preempção, não tem conexão, não tem litispendência, não tem nada. Beleza. Se não tiver, ok, você não é obrigado. Daí você já começa nos fatos, que é a sua versão dos fatos, os fundamentos, lembrando aí, né, tal qual o inicial, não é fundamento legal, é fundamento jurídico, tá? E depois você vai trazer aí os pedidos. Aqui, qual é o grande pedido do réu, né? Que o pedido seja julgado, o pedido do autor seja julgado improcedente, tá? E daí você também vai pedir as provas que você quer produzir, tá? Então, vamos lá. Essa é basicamente a nossa estrutura, né? Então, você começa com as preliminares, que você traz ali a matéria do 337, depois os fatos, a sua versão dos fatos, os fundamentos jurídicos, a construção jurídica do direito, não é? Lei é o direito, né? E direito e lei não são a mesma coisa, que você vai trazer jurisprudência, recursos repetitivos, súmulas, doutrina, enfim, o direito vivo, o direito criado, tá? E os pedidos, que é claro, obviamente, né, pedir para ser julgado improcedente os pedidos do autor e apresentar as suas provas. Se você precisa de justiça gratuita, você vai pedir aqui, nesse momento, tá? Enfim, se você acha que precisa de mais alguma outra medida, esse é o momento de se apresentar os pedidos, tá? A contestação, ela é regida por 2 princípios. Vamos lá. Primeiro ali, princípio da eventualidade ou da concentração de defesa. Aquilo que nós já vimos, né? O réu deve apresentar toda a matéria, toda a sua defesa, matéria de fatos, matéria de direito, nesse momento. Então, é o único momento que ele tem para ele apresentar aqui toda a defesa. Por isso que concentração, você tem que alegar tudo ali, tá? A defesa é concentrada neste ato, sob pena de preclusão, tá? Eu vou dar um prazo, você tem os 15 dias para você apresentar sua defesa, sob pena de preclusão. Depois, eu apresentei no 16º dia.
vai ser fora do prazo, tá? E você vai ser considerado rével por isso, tá? Então, você tem o prazo, você tem que apresentar essa defesa dentro desse prazo e você tem que alegar toda a matéria de defesa. Esse toda a matéria de defesa aqui é, inclusive, questões possivelmente incompatíveis, questões possivelmente contraditórias. É o momento que você tem ali para apresentar, tá? Como assim é contraditório, né? Então, vamos lá. Você vai falar, olha, não devo. É uma ação de cobrança, você vai falar, não devo. Em hipótese alguma, não devo, não devo, não devo. Você fala assim, olha, mas se porventura, na eventualidade, você vai alegar algum vício desse contrato. Não assinei esse contrato. Mas se porventura, se eu tiver assinado esse contrato, está prescrito. Não fui eu, não assinei, mas por um acaso, se eu tiver assinado esse contrato, se essa assinatura for minha, está prescrito. Se por um acaso, se por eventualidade não estiver prescrito, não é esse valor é abusivo, tá? Enfim, então, vamos lá, não fui eu, não assinei esse contrato, sua primeira defesa. Agora, se eventualmente tiver sido eu, está prescrito, está prescrever, eu não devo mais nada. Se eventualmente, caso Vossa Excelência entenda que fui eu e que não está prescrito, esse valor é indevido. Não é essa taxa de juros, o termo de início da cobrança dos juros não é esse, a taxa, o valor está errado, a atualização monetária está errada, o valor não é esse. Tá? Então, veja, isso que são essas defesas possivelmente contraditórias, tá? Veja, não é alegar o que você não tem razão, não é alegar qualquer coisa, né? Então, o professor Humberto Teodoro Júnior nos traz aí como um limite, né, a essa alegação. Você não pode alegar qualquer coisa, você tem, né, o limite no princípio da boa-fé e no princípio da lealdade processual. Você tem que alegar algo verdadeiro, não é direito, o réu não tem, tal qual o autor, não tem direito de mentir, de falsear no processo, até porque ele vai estar sujeito a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, lá do artigo 77, ou o ato de litigância de má-fé, lá do artigo 80, tá? Então, atenção, não tem direito de mentir, de alegar qualquer coisa. Você tem que ter fundamento razoável, jurídico para isso, tá? Atenção aí. Exceção, né? Exceção aí é esse princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, que você tem que colocar toda a sua defesa nesse momento. Exceção. O 342 admite que eu alegue outras questões depois da defesa, tá? O meu momento é aquele prazo da contestação. Eu tenho os 15 dias ali para falar tudo que eu tenho que falar na contestação, sob pena de preclusão, tá? Mas o próprio Código 342 nos traz algumas hipóteses que eu posso apresentar uma defesa depois da contestação. Mas são nessas 3 hipóteses aqui. Veja que elas são bem óbvias. Relativas a direito ou fato superveniente. Então, um fato que aconteceu depois de eu ter apresentado a minha contestação. Ou um direito que surgiu depois que eu já apresentei, que eu tenha apresentado a minha contestação. Então, é claro que na contestação não havia como eu alegar, não havia possibilidade de eu alegar tal fato, tal direito, porque ele não existia. Então, depois que eu apresentei, é que surgiu, ocorreu esse fato, esse direito. Então, eu posso alegar, porque é um fato superveniente, que surgiu depois. Competir ao juiz conhecer delas de ofício, a qualquer momento, porque se trata de quê? De matéria de ordem pública.
ou expressa autorização legal para que possa ser formulada em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então, determinadas matérias, determinados assuntos têm uma possibilidade, a lei possibilita que seja alegado a qualquer momento, a qualquer grau de jurisdição. Daí você pode. Eu já apresentei a contestação. Mas isso daqui eu tenho um permissivo legal para que eu possa apresentar em qualquer momento. Então, pode. Exemplo, a decadência convencional. Acho que está ali no artigo 206. Não, 211. Acho que está ali no 211, né? Do Código Civil. Então, você vai lá no Código Civil, está escrito lá a decadência convencional pode ser alegada a qualquer momento, tá? Depois você confere o 210, 211, mas dá uma olhadinha lá. Ou seja, o próprio Código Civil permite. Então, aqui, eu já apresentei contestação, mas depois lá, eu verifiquei que é caso de decadência convencional. Pode alegar a qualquer momento, tá? Seguimos. Também aqui, como exceção ao princípio, né? Desculpa, um outro princípio aqui, eu devia ter colocado 1 e 2, né? Para ficar mais fácil, né? Ó, princípio da eventualidade ou concentração de defesa, o nosso primeiro ali. E o segundo, princípio da impugnação específica. Então, vamos lá, 341 ali do Código de Processo Civil. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Então, vamos lá. Tudo aquilo que o autor alega, o réu tem que se contrapor, ele tem que contestar, tá? E se não o fizer? Se ele não o fizer, ele está sujeito, ele tem uma consequência. Falando, começamos, né, a aula, né, o vídeo ali falando sobre a resposta do réu é um ônus, a defesa é um ônus, ele faz se ele quiser. Mas se ele não quiser, se ele não o fizer, tem consequências. Qual é a consequência aqui? Primeira aqui, presunção da veracidade dos fatos. Então, aquilo que o réu não impugnar será considerado verdadeiro. Então, por isso que nós chamamos ali o princípio da impugnação específica dos fatos, tá? Porque compete ao réu contestar, impugnar todos os fatos alegados pelo autor, sob pena de aqueles fatos que ele não impugnar vai ser considerado verdadeiro. Então, o autor alega 3 fatos, A, B e C. O réu, ele tem que se contrapor a esses 3 fatos, A, B e C. Se ele só se contrapõe a um fato, ele vai se controverte, né, a um fato, esse fato aqui é controvertido. Tem para cá e para cá, as flechinhas. Agora, esses 2 aqui, esses 2 ficaram, né, sem impugnação. Então, eles serão considerados verdadeiros, eles não foram controvertidos, então eles serão considerados verdadeiros. Aí a importância desse princípio, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado em contestar todos os fatos, porque aquilo que você não contestar será considerado verdadeiro. Regra geral, né? Mas a gente tem algumas exceções aqui. Então, vamos lá, não será considerado verdadeiro. Matéria que não for admissível a seu respeito confissão. Como assim, né? Então, quais são as matérias que não são possíveis, não são admissíveis confissão? São aquelas matérias indisponíveis, que você não pode abrir mão, tá? Então, as matérias que não cabem confissão são as matérias indisponíveis. Eu acho que está no artigo 392, se não me engano, né? Depois a gente dá uma olhadinha lá. Depois eu confiro o artigo. Mas, olha lá, que são as matérias que diz lá o nosso código.
As matérias que não cabem confissão são as matérias relacionadas a direitos indisponíveis. Então, é um direito que você não pode dispor, você não pode abrir mão dele. Então, se o próprio código fala que protege esse direito como um direito indisponível, do qual você não pode dispor, não pode abrir mão, o código não poderia, pela via transversa, permitir a disposição deste direito pelo simples fato de não impugnar. Então, o código estaria trazendo uma previsão contrária a ele mesmo, né? Então, nesses assuntos, nesses direitos indisponíveis, mesmo que a parte não conteste, ele não pode dispor, tá? Porque direitos indisponíveis, porque é da natureza do direito ser indisponível. 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere substância do ato, tá? Um documento que seja essencial ali. Tá. Aqui, ó, mais uma questão para a gente prestar atenção lá no artigo 320, né? Que o autor tem que instruir a inicial com alguns documentos, né? Necessários ali. O autor não apresentou esse documento. Então, esse documento era da substância do ato. Então, esse ato não vai ser considerado na sua plenitude, porque ele não está devidamente acompanhado do seu respectivo documento. Então, o autor não vai poder ser punido aí com uma veracidade do fato, de um fato, digamos assim, entre aspas, tá? Não é um termo correto, mas só para a gente entender. Um fato incompleto, porque o documento era essencial, o autor não juntou. Então, é um ato incompleto. Agora, se o autor não contesta, se o réu não contesta esse ato incompleto, ele ainda vai sofrer uma penalidade por um ato que está incompleto, ele vai ser considerado verdadeiro, sendo que nem dá para saber a completude desse ato, porque o autor não juntou o documento? Não, né? E terceiro ali, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Veja, essa questão da impugnação, também a gente não vai levar a ferro e fogo, né? Aquela coisa cara crachá. A gente faz uma interpretação, até pela boa fé, né, que deve guiar a postulação, né? A gente vai considerar o conjunto. Por exemplo, o exemplo que o professor Daniel traz, né? Você estava num lugar, deu uma garrafada, acho que é uma garrafada. Você fez uma agressão em relação à pessoa lá. Pegou uma garrafa de cerveja, quebrou e rasgou o rosto da pessoa. Tá. Você, na contestação, vai se defender desse fato e você fala, olha, na data dos fatos aqui, eu não estava na cidade, eu estava viajando, eu estava em outro local, eu estava no Rio de Janeiro, enfim, eu estava em outro local, fui no show, não sei o quê, você faz prova que você estava em outro local, na mesma hora, mesma data, mesma hora dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Você está falando na sua contestação especificamente sobre uma garrafa, se era uma garrafa de cerveja, se era cerveja verdinha, se era cerveja marrom, se era uma garrafa, outra garrafa, se era long neck, se era de 600, você quebrou essa garrafa, ou na mesa e rasgou o rosto da pessoa, ou já foi com a garrafa inteira e a garrafa se quebrou no rosto. Você está falando especificamente sobre esses fatos? Não está especificando especificamente, não está impugnando especificamente esses fatos. Então ele não está observando a impugnação específica, os fatos são considerados verdadeiros. Ele está falando que ele não está lá, que ele está fazendo prova de que ele estava no show da Madonna, no Rio de Janeiro, enfim, que ele estava no Teatro Solé, em São Paulo, em Belo Horizonte, ali, né? Ele fez prova de que ele não estava ali. Se ele fez prova de que ele não estava ali, obviamente,
obviamente, ele está impugnando todos os outros fatos. Então, isso é considerar, né, a defesa em todo o seu conjunto, ok? Seguimos. Também é exceção aqui ao princípio da impugnação específica dos fatos, mas não mais em relação à matéria ou à forma, mas em relação às pessoas, tá? O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica. E você vai guardar esses três: ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Então, vamos lá. O defensor público, a gente já viu, né? Lei Complementar 8090, enfim, né? O defensor público, quando ele atua na defesa de réu, ele não é obrigado a impugnar especificamente os fatos, tá? Ao advogado dativo, que é o dativo? Aquele que é nomeado pelo juiz, tá? É um advogado nomeado pelo juiz. Na defesa do réu, ele também não se aplica a ele a impugnação específica dos fatos. E é o curador especial, tá? Aquele artigo 72 lá do Código de Processo Civil que a gente viu semestre passado. Então, essas três pessoas, eles não se sujeitam ao princípio da impugnação específica dos fatos, tá? Significa o quê? Significa que eles podem apresentar contestação por negativa geral. O que é isso, essa contestação por negativa geral? Contestação por negativa geral, ele vai apresentar essa frase. Em relação aos fatos, apresento contestação por negativa geral. Ponto. Ou seja, ela serve para controverter todos os fatos apresentados pelo autor. Então, ela serve aqui para proteger o réu contra essa imposição da veracidade dos fatos pelo princípio da impugnação específica, tá? Veja, aqui ela só se aplica em relação aos fatos, né? Olha lá, o ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica a essas três pessoas. Então, eles podem apresentar contestação por negativa geral e controverte os fatos. O direito, eles vão continuar defendendo, por isso que a gente tem a importância, o importante papel desses três sujeitos, né, desses três atores no processo aqui, tá? Seguimos. Reconvenção. Então, vamos lá. Reconvenção também é uma forma de resposta do réu, também é uma forma de defesa do réu. E a reconvenção, né, aí um desenho para a gente lembrar, a reconvenção é um ataque do réu. O ataque também é uma forma de defesa, né? Quem tem cachorro em casa sabe bem disso, né? Às vezes o cachorro ataca exatamente para se defender. Quando ele está acuado, ele está com medo, ele fica naquela posição já de ataque, porque ele está o quê? Se defendendo. Se você avançar o espaço dele, daí ele ataca, porque é uma defesa, né? Você ingressou no espaço dele ali, então ele vai atacar para se defender. E aqui o réu também pode atacar para se defender, tá? Isso é a reconvenção. É uma forma de defesa, mas uma forma de defesa aqui relacionada com mérito também, mas é que ele vai aí atacar o autor. Vamos lá. Essa reconvenção, atenção para a natureza jurídica dela, tá? Ela tem natureza jurídica de ação. Então, a reconvenção é o exercício do direito de ação pelo réu dentro do mesmo processo. Então, o autor, ele exerceu seu direito de ação e ingressou com a petição inicial. O réu, ele decide também exercer o seu direito de ação contra o autor, tá? Então, é uma ação. Então, a gente vai ter um processo com duas ações. Será um processo com duas ações. Uma ação proposta pelo autor e uma ação proposta pelo réu. Essas duas ações são conexas. Então, elas serão juntas, reunidas no mesmo processo, tá? A gente vai ter a ação e a reconvenção, as duas juntas, tá? São conexas, significa que elas serão julgadas pela mesma sentença.
Então, na mesma sentença, o juiz vai julgar as duas, porque elas são conexas, tá? Precisa de observar condições, pressupostos, regras de competência, de procedimento, tudo que a gente viu no estudo da petição inicial, aqui também se aplica, porque ela é uma ação, tá? Então, ela tem que ter condições da ação, pressupostos processuais, observar competência, observar procedimento, tudo ok, tá? O juiz vai fazer toda essa análise e ele vai poder indeferir ou não. Tudo aquilo que a gente estudou em relação à petição inicial vale aqui para essa ação, tá? A gente não vai chamar ela de petição inicial, porque ela não está dando início a um processo. Já existe o processo, ela vai ser proposta dentro desse processo que já existe, tá? Mas ela é uma ação, tá? Isso aqui, nesse primeiro momento, pode parecer uma coisa nova, mas depois lá na execução a gente vai ver a forma de defesa do réu lá na execução será via embargos, tá? A defesa do réu lá no procedimento de execução, a matéria do processo civil 4, mais lá para frente, né? Vai ser via embargos, e embargos também é uma ação, tá? Então, assim, aqui agora, nesse momento, é novo para a gente, mas já se acostumem com isso, tá? O réu, ele ingressa com ação para defesa, tá? Sem problema nenhum, tá? Depois, o réu vai ter várias possibilidades de fazer isso na execução, que são os embargos, tá? Mas vamos lá. Foco aqui, a gente está no processo de conhecimento, tá? Então, vamos lá. O réu, então, ele pode apresentar essa reconvenção. E essa reconvenção pode ser, inclusive, em litisconsórcio. Seja litisconsórcio ativo, litisconsórcio pluralidade de partes, né? Seja ativo, seja passivo. Seja no polo ativo, o autor, seja o polo passivo, o réu. Ele pode, junto com outra pessoa, processar o autor, né, que dá a ação inicial, ou ele pode colocar junto com o autor uma outra pessoa, né, ali no polo passivo da reconvenção. Ele réu contra o autor mais um, tá? Então, pode ter litisconsórcio sem problema nenhum. Olha lá o 343, né? Então, lá. A reconvenção, ela está nesse único artigo, né? 343. Estou dando uma olhadinha ali no meu código aqui também. Ela está ali no 343, diz lá. Na contestação, grifem na contestação aí, que tem bastante assunto para a gente falar dessa expressão, tá? Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão. Olha só a palavra, pretensão. Pretensão é aquilo que você pretende, são os pedidos, né? A pretensão do autor que a gente verificou lá, quando a gente estudou lá no processo civil 1, pretensão. Pretensão própria, tá? Ele tem interesses próprios, ele pretende alguma coisa, então ele vai entrar com uma ação, tá? A ação traz a pretensão, tá? A sua pretensão própria, conexa, então ali, atenção, a reconvenção, ela tem que ser conexa, tá? Esse é um elemento central, grifem contra cor aqui, essa palavra conexa. Você não pode entrar com qualquer assunto, qualquer coisa, enfim. É uma ação de cobrança, daí você vai querer regulamentação de visitas, tem nada a ver. Ou é uma ação aqui de família, você vai querer nulidade de contrato, tem nada a ver, posse, propriedade, nada a ver, nada a ver. Tem que ter aqui conexão com os pedidos e causa de pedir, conexão lá do artigo 55, tá? Que a gente estudou no semestre passado. Então, tem que ter conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, né? Então, vamos destrinchar mais esse artigo 343. Então, vamos lá. A reconvenção, né? Proposta a reconvenção pelo réu
O advogado do autor vai ser intimado para apresentar defesa. Então, atenção nessa regra especial aqui, tá? Ah, Vanessa, que diferente. Ele não vai ser citado? Não, ele vai ser intimado e nem a intimação é do autor, é do advogado do autor, tá? Tranquilo com isso, depois lá na execução, quando a gente estudar, a defesa dos embargos vai ser do mesmo jeito, tá? Então, tranquilo aí, essa nova, isso pode nos causar um pouco de espanto, porque é a primeira vez que a gente está vendo, tá? Então, vamos lá. O réu, ele vai ingressar com essa ação conexa e, dentro dessa ação, será intimado o advogado do autor para apresentar a sua defesa, até em observância ao princípio do contraditório, paridade de armas, igualdade, isonomia, tá? Atenção, parágrafo 2º, tá? A desistência da ação, ou a ocorrência de causa extintiva da ação, ou causa que impeça o seu mérito, não obsta o segmento da reconvenção. Porque a reconvenção é uma ação. Então, vamos lá. O autor ingressou com uma ação. Tá? O réu ingressa com a reconvenção. Se o autor desiste da ação, a reconvenção também vai ter desistência? Nananina, não. Tá? A sorte da ação não prejudica a sorte da reconvenção. Então, se o autor desiste, problema dele vai ser extinta a ação. A reconvenção continua, porque ela tem vida própria, porque ela é uma ação, tá? Então, é isso que, olha como esse parágrafo 2º reforça a natureza jurídica de ação da reconvenção, tá bom? A reconvenção, não sei se eu... depois eu volto naquele quinto aqui, acho que fica mais sentido falar agora. A reconvenção, atenção ali. O réu pode propor reconvenção independentemente de contestação. Então, vamos lá. O que o réu pode fazer? Ele pode apresentar contestação e reconvenção. Ele pode apresentar só a contestação, ele não tem interesse em contra-atacar, não tem problema. Ou ele pode apresentar só a reconvenção. E daí a gente não falou lá no 343, na contestação pode o réu apresentar reconvenção. Então, o que é esse na contestação? É no prazo da contestação. É isso que a gente vai entender aqui, tá? Por isso que eu falei, vamos falar bastante coisa dessa expressão. Então, vamos lá. Ela é uma ação? Ok, mas ela tem um prazo. Aí, Vanessa, mas a ação tem prazo? Não, quando ela está independente. Agora, se ela vai ser dentro com uma forma, porque uma ação aqui é uma forma de defesa-ataque. Então, ela está relacionada, ela está conexa nesse processo. Então, aqui eu tenho um prazo, tá? E se o réu ele tem uma pretensão própria, ele pode ingressar com isso aqui, ou ele pode ingressar com ação própria depois. Daí lá não tem prazo, vai observar só o prazo lá da prescrição, do Código Civil lá, tá? Mas aqui ele está optando por usar essa pretensão que ele tem como uma forma de ataque ao autor também. Então, ele tem que apresentar isso no prazo da contestação. Então, ele tem 15 dias para apresentar a sua reconvenção, tá? Então, vamos lá. Ele pode apresentar as duas, ou só a contestação, ou só a reconvenção. Atenção, quando ele vai apresentar as duas. Antes, no CPC passado, nós tínhamos que fazer as duas de formas separadas. Eu tinha que fazer duas peças. Eu tinha que fazer uma peça para contestação e eu tinha que fazer uma outra peça para reconvenção. O CPC de 73 era assim. Agora, o CPC de 2015, ele juntou, tá? Eu posso, então agora eu vou apresentar as duas juntas. O que já era um reclame, já era um desejo, né, que havia no CPC de 73. Você, nossa, não tem por que eu fazer duas peças no mesmo momento, tá? Eu posso colocar isso junto. Tá, então agora foi um reclamo que foi atendido no CPC de 2015, e agora a gente vai apresentar as duas em conjunto, tá?
Então, elas devem ser feitas na mesma peça, sob pena de preclusão. E quando que eu vou fazer? No prazo da contestação, que é o 343, na contestação. Então, é no prazo da contestação, nos 15 dias que você tem que ingressar com a reconvenção. E daí, como que ela é feita? Deixa eu colocar maior aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar lá o nosso endereçamento, o nosso cabeçalho, tá? Do mesmo jeito que a gente fez a nossa contestação, agora eu vou pôr contestação com reconvenção. Vou fazer as duas numa peça só, tá? Vou qualificar as partes e tal. Daí eu coloco da contestação e coloca aqui tudo aquilo que você tem para alegar em sede de contestação. Tem o preliminar? Então começa. Das preliminares. Não tem o preliminar? Então começa pelos fatos. Então vamos lá. Então você abre primeiro contestação e segue a lógica da contestação. Primeiro as preliminares, que é aquela defesa processual que você alega antes de analisar o mérito. Depois você vem para o mérito. Você poderia, se você quisesse colocar preliminar, 2 do mérito, 2.1 dos fatos, 2.2 dos fundamentos. Podia, veja. Você é livre para você fazer do jeito que você quiser, né? Você tenha aí a sua criatividade, sua estética, o seu bom gosto, tudo. Só tem que seguir uma lógica, né? E 2, da reconvenção. Daí você vai colocar todos os requisitos da reconvenção, os fatos, os fundamentos, e depois os pedidos, você faz os pedidos da peça geral. É claro que esse pedido da peça aqui, atenção ali que você vai organizar, fazer uma sequência lógica, né? Porque senão o juiz vai ler e não vai entender nada, né? Então, você apresenta primeiro os pedidos da contestação, depois os pedidos da reconvenção, tá? E termina a sua peça normal, tá? Então, isso que é a gente apresentá-las em conjunto, apresentá-las na mesma peça, tá? Então, trouxe um julgado aqui, né? Esse aí não tá com o número que eu peguei ali do Jus Brasil, tá? Mas você pode depois pegar no próprio site do STJ, né? Mas um exemplo aqui, deixa eu colocar a letra maior aqui para facilitar a nossa visualização. Um exemplo aqui de reconvenção posterior ao ajuizamento da contestação. O que o STJ fala? Que ocorre a preclusão consumativa. Ao item 2, tá? A contestação, diz o STJ, a contestação e a reconvenção devem ser apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do réu, sob pena de preclusão consumativa, tá? Então, vamos lá. O que o STJ está nos falando aqui? Veja, você tem que apresentá-la no prazo. O que é o exemplo aqui? A pessoa apresentou primeiro a contestação, no 12º dia. Eu ainda tenho prazo? Tenho prazo para colocar, para apresentar a reconvenção. E muita gente fazia isso, tanto que a gente tem uma jurisprudência reiterada nesse sentido. Muita gente faz isso. O que o STJ entendeu? Falei assim, olha, é no prazo aqui, mas elas devem ser apresentadas em conjunto. Se você apresenta primeiro a contestação, precluiu a reconvenção. Inverte. Se você apresentou primeiro a reconvenção, precluiu a contestação. Então, atenção com esse entendimento do STJ, tá? Esse entendimento aí do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque entende-se que a defesa tem que ser apresentada num único momento. Toda a defesa deve ser concentrada. Se você apresentou em um momento, e a contestação e a reconvenção são formas de defesa, e a defesa deve ser apresentada de forma concentrada. Se você apresentou então já consumou o ato, você já fez, já apresentou a sua defesa.
você apresentar a outra, a reconvenção depois, o STJ entende que já houve preclusão consumativa, tá? Então, a atenção aqui para esse julgado do STJ, tá? Vamos voltar aqui que eu tinha pulado? Aqui. Eu tinha pulado o parágrafo 5º, né? Vamos a ele. Então, atenção. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, lembramos de substituição processual? Nós já vimos lá a questão lá de legitimidade, lá no lá no Direito Processual Civil 1, né? A legitimidade pode ser ordinária ou extraordinária. Ordinária, quando a pessoa alega em nome próprio, direito próprio. E extraordinária, também chamada de substituição processual, quando a pessoa alega em nome próprio, direito alheio, que é aquela legitimidade típica lá do processo coletivo, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas relembramos, né? Então, vamos lá. Se o autor for substituto processual, quem é? É aquele que, em nome próprio, defende direito alheio, tá? O reconvinte... falei do reconvinte, reconvindo? Acho que eu tirei eu tinha feito um slide com um exemplo. Eita, só ver se eu tenho ele aqui. Não, enfim. Mas só para a gente pegar um nome, tá? Então, vamos lá, desculpa. Reconvinte é aquele que ingressa com a reconvenção. Então, ali, ó, o parágrafo 5º, reconvinte é o nosso réu. O nosso réu, ele vai ingressar com a reconvenção. Então, ele é reconvinte. Porque pensa, se ficar autor e réu, toda hora eu falando autor e réu, agora eu tenho duas ações em que há inversão dos polos. Se eu ficar falando autor e réu, eu não vou saber mais de quem eu estou falando. Então, lá, na ação principal, o autor ingressou contra o réu, e o réu ele vai apresentar a sua contestação e a sua reconvenção. A reconvenção é uma ação, né? Nessa ação aqui apresentada pelo réu, que a gente chama de reconvenção, então, o réu, o autor aqui, o réu que é réu daquela ação, nessa segunda ação, que é a reconvenção, ele é o reconvinte. E o autor daquela minha ação principal, ele passa a ser réu nessa segunda. Então, ele é o reconvindo. Então, na reconvenção, a gente tem o reconvinte e o reconvindo. Então, o réu ingressa com a reconvenção, ele é o reconvinte, ele é o autor reconvinte. Ou o nosso réu na reconvenção é o autor da principal. Então, ele é o reconvindo autor. Tá? Então, por isso que a gente passa a falar, traz uma nomenclatura própria para a reconvenção, que senão vai ficar autor e réu, de duas ações em que há inversão dos polos, a gente não vai mais saber de quem a gente está falando, tá? Então, na reconvenção, reconvinte ingressa com a ação e reconvindo é contra quem vai ocupar o polo passivo, contra quem tem, né, os seus pedidos apresentados. Ele é o polo passivo. Então, vamos lá. Olha quantas palavrinhas para a gente entender esse parágrafo 5º, né? Então, lá. Se o autor for substituto processual em nome próprio, direito alheio, o reconvinte, quem ingressou com a reconvenção, deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído. Quem é o substituído? Vamos lá. Substituído é o titular do direito alheio, tá? Então, vamos lá. O substituto, ele que ingressa a ação, ele tem a legitimidade extraordinária, ele exerce em nome próprio direito alheio. Direito de quem? Do substituído. A questão é que, nem se tratando de reconvenção, o réu, ele quer contra-atacar. Ele vai ingressar contra quem? Se eu estou tratando diante de substituto processual. Essa é a questão, tá? É simplesmente esse que o parágrafo 5º trouxe. A ação é caso de substituição processual, legitimidade extraordinária. Pensa,
é o MP que está defendendo o meio ambiente é direito de todos, tá? O réu, ele quer ingressar contra a coletividade, ele quer contra o meio ambiente, tá? Ele vai ingressar contra o meio ambiente, contra a coletividade? Não, ele vai ingressar contra o substituto, que é quem está ingressando com a ação, no caso o MP. Só que ele não tem um direito em relação ao MP, é contra a coletividade, é uma questão ambiental, é uma questão de consumidor, tá? Então, ele tem que provar o seu direito em face do substituído, tá? É isso que está falando. Então, vamos lá. Se o autor for substituto processual, pensa, é o MP, é uma questão de direito do consumidor. O reconvinte, quem ingressa com a reconvenção, deverá afirmar ser titular do direito em face do substituído de quem? Do MP ou do consumidor? Do consumidor, tá? Do consumidor, do ambiente, do direito coletivo, tá? Ele tem que mostrar que ele tem direito coletivo, não que ele tenha um direito em relação ao MP. Do MP ele não tem nada, o MP é só um sujeito processual. Tá? E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, você vai entrar contra o MP, não contra o consumidor, não contra a coletividade, não contra o ambiente, enfim, contra o substituto processual, tá? Eu coloquei aqui um desenho, né? Vamos lá, o exemplo que eu coloquei, pensa, sindicato, né? A gente vai ver lá também, assim, no processo coletivo, o sindicato está lá na Lei da Ação Civil Pública, né, o artigo 5º, o sindicato é um dos legitimados para ingressar com o processo coletivo. Então, o sindicato, ele ingressou com uma ação, ele é o autor, e o sindicato defende o quê? Os empregados, né, a base, né, sindicato dos professores, ele defende todos os professores. Sindicato dos metroviários, defende todos os metroviários. Sindicato dos motoristas de ônibus, defende ali todos os motoristas de ônibus, tá? O réu, pensa, o réu é uma empresa. Ele quer ingressar com uma reconvenção. Ele vai ingressar com a reconvenção contra quem? Em relação ao sindicato ou em relação aos empregados? É isso que o parágrafo 5º responde, tá? Então, lá na reconvenção, tá? A minha empresa, que era ré na principal, ela vai ser reconvinte, que é ela que vai ingressar com a reconvenção. Tá, e ela vai ingressar com a ação contra quem? Contra o sindicato, porque ele é o substituto processual. Mas a empresa não está processando o sindicato em si, ela está com uma questão em relação aos empregadores, em relação aos motoristas de ônibus, em relação aos seus professores, em relação aos seus motoristas, aos seus funcionários de limpeza, enfim, a categoria representada por aquele sindicato. Então, a empresa ela tem que demonstrar o seu direito em relação ao substituído, tá? Que são os empregados, mas você vai ingressar com ação contra o sindicato, tá? Então, isso é muito simples, isso é muito claro. Agora, nesse momento, é novo para você e você pode ficar um pouco assustado, mas isso é muito simples, é muito fácil, e essa é a lógica lá do processo coletivo, quando a gente trabalha com legitimação extraordinária lá no processo coletivo. Então, isso fica bem tranquilo para a gente, tá? Você vai se acostumar com isso, mas já vai se acostumando para quando chegar lá, você não vai se assustar, porque essa é a regra geral lá, tá? Vamos lá. Já vimos, né, aqui a forma. E aqui eu trouxe um modelinho, né? Deixa eu ver se coloco maior aqui, ó. Um modelo, um exemplo, então, de reconvenção, para a gente visualizar por completo, né? Então, eu trouxe aqui esse julgado, né, do TJ Rio Grande do Norte. O que trata esse julgado? Foi uma ação de cobrança. João ingressou com uma ação de cobrança contra Manuel
por uma questão de um contrato de locação que não foi pago, então o João ingressou com ação de cobrança contra Manuel. Só que daí o nosso réu, Manuel, ele fala, na hora que ele olha que tá de sacanagem comigo, ele fala, eu não tenho contrato de locação nenhum, isso aí é um documento falso, não sou eu, não é minha assinatura, não tenho nada com isso é uma falsidade. Ele fica tão indignado com isso, que ele não se limita a apenas contestar, falando da declaração, pedir a declaração de nulidade desse contrato. Ele ficou tão revoltado com isso que ele decide processar esse autor por conta de que ele está usando um documento falso, tá? E ele pede o quê? Um dano moral por conta disso, tá? Então ele apresenta aqui uma reconvenção. Ele até pode contestar, falar, olha, essa assinatura não é minha, pedir prova grafotécnica, mostrar que esse contrato não é nulo, que ele nunca ingressou nesse imóvel, tá? Ele pode fazer toda a sua defesa de contestação. E pedir o quê? Ele vai fazer uma defesa se contrapondo a esses fatos apresentados pelo autor, e ele pede o quê? A improcedência desse pedido. Pronto, ele fez a sua defesa e muito provavelmente vai ter sucesso, ele vai ganhar, o juiz vai julgar improcedentes os pedidos do autor. Tá. Só que ele não se satisfez com isso, porque ele ficou muito revoltado, porque ingressou, foi uma prova falsificada. Então, ele decide aí apresentar um pedido de dano moral. Pensa, ele quer agora um pedido, ele quer veicular uma pretensão própria, tá? Por conta de uma falsidade que está pautada, está conecta nessa inicial apresentada pelo autor do documento, que ele juntou um documento falso. E o réu pede grafotécnico e ele se defende, mas ele ataca também. Olha, eu quero uma indenização por dano moral, porque o autor está fazendo a justiça de boba, porque ele está com um documento falso, ele está enganando a justiça e enganando a mim. Ele está querendo usar da justiça, usar do judiciário para ter um lucro indevido. E está usando o meu nome, falsificou minha assinatura, e ele pede um dano moral por conta disso, tá? Então, aqui ele decide reconvir. Ele tem que fazer essa ação própria no prazo da reconvenção e fazer junto naquela mesma peça, contestação e reconvenção, tá? E se ele quiser só reconvir? Beleza, ele pode só reconvir, mas ele, dentro dessa reconvenção, ele tem que apresentar impugnação de todos aqueles fatos apresentados pelo autor, sob pena de serem presumidos verdadeiros, tá? Então, a gente vai ver o tema da nossa próxima aula, vai ser revelia, a gente vai aprofundar isso, revelia vai ser as consequências pelo réu não ter apresentado contestação. Se ele não apresenta contestação, ele vai ser considerado revel, tá? Então, aqui, se ele não apresentar, matéria da próxima aula, tá? Se ele não apresentar contestação, ele vai ser revel, tá? A questão, os efeitos da revelia, que a gente vai estudar na próxima aula, a gente volta nesse exemplo para a gente estudar melhor. Mas aqui, veja, aqui a gente está entendendo o que é a reconvenção. Ele teve a sua moral, a sua personalidade, a sua moral, um dano por conta disso. Então, por conta dessa falsidade feita pelo autor. Então, ele pede reconvenção. Vanessa, ele não poderia só contestar esta ação de cobrança tranquilamente e uma outra ação, em um outro momento, ingressar com uma outra ação só de indenização por dano moral? Poderia, tranquilamente, tá? Veja que daí, nessa ação, ele não teria prazo aqui. Agora, se ele vai fazer essa pretensão via reconvenção, daí ele tem um prazo, tá? Que tem que ser no prazo de 15 dias.
Então, por isso que ele poderia fazer só a contestação ou só a reconvenção, né? Ou as duas, e deixar apresentar só a contestação e decide depois que ele conseguir aqui, ele processa o autor e pede um dano moral por conta disso. Pode? Pode. É uma opção do réu, tá? Então, vamos lá. E para a gente encerrar aqui, né? Então, vamos lá, encerrar o último tópico aqui para a gente verificar, né? 1h30, é a reconvenção sucessiva. O que é reconvenção sucessiva? É a reconvenção da reconvenção. Então, vamos lá, o meu réu ingressou com uma reconvenção. Dentro desta reconvenção, pode o meu autor aqui, que é réu, o meu reconvindo, também ingressar com uma reconvenção? Essa é a dúvida. Eu posso ter uma reconvenção dentro da reconvenção? Essa é a pergunta, tá? Isso é o que a gente chama reconvenção sucessiva. Não há expressamente nada no código que fale a respeito. Aqui, a gente viu a reconvenção, ela é tratada só nesse artigo 343. Tem depois lá na monitória uma regra específica, mas é lá na monitória, lá nos procedimentos especiais, não é algo aqui para a gente. Estamos vendo a reconvenção aqui no procedimento comum, monitória é procedimento especial, então não nos interessa aqui. Dentro do procedimento comum, a reconvenção está no 343 e ali não diz nada a respeito. Então, a gente precisa de nos socorrer da jurisprudência do STJ. E o que o STJ nos disse? O STJ nos disse que cabe sim. Diz lá, no recurso especial 1.690.216. Diz lá o STJ. Também na vigência do CPC 2015, é correto concluir que a reconvenção não é vedada pelo sistema processual. Ou seja, eu posso ter a reconvenção da reconvenção. Então, eu tenho a principal. Pensa, é uma ação de cobrança. Daí o réu, ele alega uma pretensão própria. Ele alega compensação. E ele alega essa compensação via reconvenção. Pessoal, mas você não deu esse mesmo exemplo falando que podia ser uma defesa? Sim, podia ser uma defesa na contestação. E daí eu dei exemplo, é uma cobrança de 5 mil com 5 mil. 5 mil com 5 mil se equivale, compensa. Só que o réu está cobrando 5 mil. O autor chega e ele fala, não, devo, tudo bem, devo, só que eu quero compensação porque o autor me deve 9 mil reais. Então, o autor entrou com uma ação de cobrança de 5 mil e o réu fala, olha, tudo bem, eu devo, só que ele também me deve. E ele me deve muito mais, ele me deve 9 mil reais. Inclusive, ele me deve esses 9 mil reais que eu quero essa diferença. Então, eu vou compensar os 5 mil. Então, o autor está cobrando 5 mil, o réu fala, sim, realmente, devo 5 mil, mas ele me deve 9. Então, 9 e 5, 9 paga os 5, poderia ser só a contestação, tá? Só que o autor, ele quer cobrar esse direito, ele tem uma pretensão própria. Então, ele ingressa com a reconvenção para cobrar essa diferença, que é 4 mil. Então, 5 com 5 compensa, e se eu não quisesse cobrar, eu só apresentava a contestação, falava 5, pronto. Mas o réu agora então eu quero o valor todo. Ele me deve 9 mil. 5 fica para ele, mas eu quero 4 mil. Então, ele ingressa com a reconvenção para veicular uma pretensão própria, que é esse 4 mil reais. E o réu fala, olha, ele está me cobrando 5 mil, tá certo? Devo 5 mil a ele que eu peguei emprestado e ainda não paguei.
Só que eu sou pintor e eu pintei a casa dele inteira, prestei esse serviço e ficou custando 9 mil reais e ele não me pagou. Então agora eu estou cobrando, tá? Fica 5 mil para compensar e eu quero essa diferença de 4 mil. E ele, para cobrar isso, ele tem que veicular uma pretensão própria, é reconvenção, tá? Só que, dentro dessa reconvenção, o autor decide, ele está me cobrando, só que ele me causou, na hora que ele foi pintar minha parede, ele pintou tudo torto, foi tinta nos vidros, eu perdi as portas de vidro, vidro jateado, ele me causou um monte de dano. O serviço ficou em 9 mil reais, mas eu perdi porta de madeira, ele quebrou uma porta de metal, ele quebrou uma porta de vidro, ele foi lá pintar a minha casa, mas ele me causou um monte de danos, tá? Então, esses 9 mil aqui, para mim, ficou muito mais caro, tá? Então, o autor, né, ele era reconvindo nessa ação, ele decide questionar essa qualidade desse serviço que o réu falou na reconvenção e pedir também a sua apuração dos danos dessa péssima qualidade do serviço prestado, tá? Pelo reconvinte. Então, é a reconvenção da reconvenção, tá bom? Meus caros, espero aí que tenham gostado, né? Na próxima aula a gente já começa com revelia, mas a gente tira as dúvidas disso na próxima aula também. Dando sequência, vai ser o tópico revelia lá numa aula presencial da nossa UENG, tá? Obrigada pela atenção, bons estudos a todos e todas, e até mais. Até mais. Tchau, tchau.